encontrar na nossa página no Moodle. Então vamos lá. A definição de hipérbole diz o seguinte: dados dois pontos fixos no plano, né, um ponto pertence a uma hipérbole, ou a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos cuja a diferença, tá, das distâncias desses pontos até F1 e F2 permanecem constantes. Quer dizer, o módulo da diferença de um ponto da hipérbole até F1 menos a distância do ponto da hipérbole até F1, esse módulo permanece constante. Essa constante nós chamamos de 2A, e esse 2A é um número menor que 2C. E quem é o 2C? O 2C é a distância entre F1 e F2. Então, resumindo, o que nós temos? Um ponto pertence à hipérbole se a norma, o módulo desta diferença permanece sempre constante a 2A. Bom, montando um sistema de eixo convenientes, então o que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar um eixo X, nós vamos criar um sistema de coordenadas. Criando esse sistema de coordenadas, nós podemos chegar à equação da hipérbole. Então, vamos colocar no eixo X os pontos F2 e F1. Se essa distância é 2C, nós vamos colocar o eixo Y exatamente no meio dessa distância, ok? Desta forma, as coordenadas do ponto F1 vai ser C e 0, as coordenadas do ponto F2 vão ser menos C e 0, ok? Então, vamos pegar um ponto P de coordenadas x, y, né? E vamos imaginar que é a diferença, a norma, o módulo desta diferença vai ser sempre constante. Desenvolvendo, né, agora com coordenadas, chegamos a esta equação. Lembro de novo que toda a demonstração vocês encontram no nosso Moodle, ok? Então vamos lá, chegamos a esta equação. Então esta equação, tá, né, quem satisfaz essa equação, os pontos que satisfazem essa equação estão locados, né, no que nós chamamos de hipérbole. Quer dizer, a distância do ponto P até F1 e F2, essa diferença em módulo, chegamos nessa equação, tá bom? Onde o B, né, o B, vocês podem perceber quando vocês olharem a demonstração, esse B que surge é na hora que a gente faz essa substituição, imaginando que C2 igual a 2 mais B2, ok? Não deixem de olhar a demonstração, que é muito importante para saber como a gente chega. Eu aqui apenas vou discutir a partir da equação como esboçar o gráfico de uma hipérbole, ok? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar, olhar para cá, para esta equação, e imaginar o seguinte. Vamos lá. Se o y for 0, percebemos que essa curva passa pelo ponto A, tá? X igual a A e Y igual a 0. Então, nós sabemos que a hipérbole passa por este ponto e por este ponto, ok? Chegaram o que nós estamos pensando? Não decore. Olha, pensa, você está perguntando para esta equação, se ela corta o eixo X. Para obter essa resposta, você faz y igual a 0. E você descobre que o x pode ser mais ou menos a. Então, nós sabemos que ela passa aqui e passa aqui. Bom, agora nós vamos pensar assim. Se perguntar para esta equação se ela corta o eixo y, eu vou fazer x igual a 0. E aí vocês percebem que isso não tem solução. Um número positivo, um menos aqui, jamais vai ser igual a 1. Então, esta curva não corta o eixo y. Tudo bem? Bom, como é que nós montamos isso? E a teoria está toda lá, vocês têm que olhar. Marcamos, então, aqui o B e o menos B, ok? O B e o menos B. Construímos este retângulo. Também está demonstrado lá que esta curva, lembre um pouco das aulas de cálculo,
Esta curva tem assíntotas inclinadas, ok? De novo, a demonstração está lá. Sejam curiosos, olhem as demonstrações. Então, nós conseguimos mostrar que a diagonal é uma assíntota, a outra diagonal é a segunda assíntota, ok? Bom, passa por aqui. Isso é assíntota, isso é assíntota, ok? Então, nós sabemos que a curva vai ficar aqui, assíntota. Lembra das aulas de cálculo que é uma assíntota. Não quero me prolongar muito neste vídeo, mas todas essas informações que vocês têm aqui, se vocês pensarem um pouco no cálculo sobre crescimento, decrescimento, usar derivada, vocês conseguem perceber exatamente o jeitão desta curva, ok? Então façam isso, procurem não só apenas decorar, mas fazer essa interligação entre esta equação, ok? E os conhecimentos que vocês têm de cálculo, principalmente de assíntotas, tá bom? Bom, então vamos lá. Passa aqui e passa aqui, ok? Onde estão os focos? Bom, o foco está aqui. Eu brinco falando de um jeito um pouco, sem muito rigor matemático, mas o foco, a própria palavra foco, me diz como centro, ok? Dentro da curva. Então, o foco não pode estar fora. O foco vai estar dentro, Deu para entender mais ou menos essa analogia que eu estou fazendo, tá? O foco de alguma coisa é onde a coisa acontece, então não pode estar deslocado disso, tudo bem? Falando sem muito rigor matemático, mas sem muito formalismo, mas é isso que acontece. Bom, sabendo que na demonstração, a hora que surge esse B, ele sai desta relação, que isso nada mais é do que o Teorema de Pitágoras, o que nós podemos enxergar? O seguinte, ó, isso daqui, isso é A. Isso aqui é B, tá bom? Se aquela relação é válida, nós descobrimos quem é o nosso C. Esse é o nosso C. Tá bom? Então, olha, quanto menos decorar, menos você esquece. Então, deste triângulo, eu tiro a hipotenusa, eu tiro o tamanho, a distância do foco. Então, é como se eu tivesse um compasso na mão. Isso vem para cá e aqui nós temos o F1. Mesma coisa desse lado, vem para cá, temos aqui menos C, temos um ponto F2. Tudo bem? Bom, equação da assíntota. De novo, não decora. Porque se vocês olharem lá o texto, ele fala lá, a assíntota é mais ou menos B sobre A. Depois você não sabe se é A sobre B, se é B sobre A, quem está o A, vira uma confusão. Então, use o conhecimento que vocês têm. Olha para cá. Eu quero a equação desta reta. Essa reta passa pela origem. Então, ela é y igual a alguma coisa vezes o x. Não tem coeficiente linear, tudo bem? Ela passa pela origem. Agora, quem é esse cara que vem aqui? É o coeficiente angular da reta. É a inclinação da reta. Lembra disso? Então, eu vou imaginar como é que eu acho o quê? A tangente desse ângulo. Cateto oposto sobre adjacente. Seno sobre cosseno. Fechou? Então, aqui eu vou colocar quem? B sobre A. Tenho essa, mais ou menos. Tudo bem? E aí a gente tem um esboço da hipérbole. Então, fechando, volto a insistir. Olhem no Moodle toda a demonstração disso. Não decorem maior, menor, embaixo do X e todas essas coisas. Não decora. Imagina isso. E cada vez que você tiver uma dúvida, a equação tem que te dar essas informações. Corta o eixo X, corta o eixo Y, não decora, tá? É onde tem o menos na frente. Não façam isso. Perguntem para a curva. Perguntem para a equação, que ela te responde porque vocês têm alguns conhecimentos. Ok? Então,
olhando esse vídeo, retomem lá o Moodle, olhem lá de novo, e aí nós vamos poder fazer alguns exercícios. Até o próximo vídeo.